Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Boscobel, Inglaterra, setembro de 1651. Uma enorme árvore isolada. O verão inglês tímido que afaga os campos verdes de Boscobel. A paz de sebes de amoras e lírios em flor. Mas na árvore algo se move. 2 homens, escondidos numa escuridão densa. Um dorme, exausto. O outro, agarrado a troncos, ramos, ampara o seu peso. Respira, lento, a fundo, para esquecer o rasgar da dor. Aguentou hora atrás de hora. Mas agora é demais. Perde as forças. Por todo o lado, os inimigos vasculham o terreno. Mas tem que ser. O homem belisca o braço daquele que dorme. Ele acorda em sobressalto. Uma mão tapa-lhe a boca. Olham-se em pânico. E acalmam-se. Não há nada a fazer senão esperar. Estão aqui, rodeados, sem chance de fuga, no topo de uma enorme árvore. Isolados. Um homem e o rei da Escócia. Esta é a história da incrível fuga do rei Carlos II. Olá a todos e bem-vindos a este novo episódio do História Obscura. Hoje o assunto do dia é ligeiramente diferente daquilo que temos feito por aqui. Porquê? Bom, por aqui já vimos muitas vezes como dinastias inteiras podem prosperar ou ser apagadas das páginas da história. Mas hoje vamos conhecer uma história diferente. Vamos saber como é que um rei foge. É isso mesmo. Vamos seguir ao detalhe a fuga de um rei derrotado. A aventura deslocada de um homem quase a sós por uma terra por onde o querem morto e que inclui disfarces, trepar árvores e andar escondido em caves. E não era só uma vida que estava em jogo. A morte deste rei não seria só a morte de um homem, mas o fim da esperança de muitos. Primeiro, algum contexto. Estamos em Inglaterra em 1642, no princípio de uma guerra civil. De um lado, temos os realistas, apoiantes do rei, liderados pelo rei Carlos I, monarca absolutista e casado com uma católica. Do outro lado, as forças do Parlamento, compostas na sua maioria por protestantes que acreditavam que Deus estava acima do rei e que se este não servia o Altíssimo, então não servia para nada. Ora, entre os parlamentares, um homem chamado
Oliver Cromwell, tomou as rédeas do conflito e, imbuído de um espírito pró-parlamento e anti-monarquia, arranjou forma de executar Carlos I e estabelecer a Comunidade de Inglaterra. Um regime puritano, ditatorial, encabeçado por si. É aqui que entra o nosso protagonista, Carlos II da Escócia, filho do outro Carlos que perdera a cabeça. A situação não podia ser mais aterrorizadora para o jovem príncipe. Vira o seu pai ser executado por Cromwell e agora, com apenas 18 anos, herdava uma guerra quase perdida e a responsabilidade de defender a monarquia britânica de um exército tremendo. Sim, tinha os seus apoiantes. Todos os realistas vieram a combater a seu lado. No entanto, em 1651, na Batalha de Worcester, o enorme exército novo de Cromwell infligiu uma retumbante derrota nas pequenas forças de Carlos II. Por sorte, o rei escapou ileso. Mas ao olhar para trás, ao ver serem capturados 10.000 dos seus homens, ao ver a chuva cair sobre 3.000 realistas mortos e resistindo aos puxões dos seus companheiros para correr e esconder-se, o jovem Carlos II percebeu que a vitória parecia impossível. Se fosse apanhado, teria o mesmo destino que o seu pai. E, no entanto, tinha de sobreviver. Não por si, mas pelo país. A coroa dependia da decisão deste jovem de 18 anos, acabado de levar uma tareia no campo de batalha. Só havia uma saída. Carlos II tinha de fugir. É aqui que a personalidade única deste rei, uma espécie de otimismo desmesurado, dá os primeiros sinais. E começamos a perceber porque é que um dia seria conhecido como o Rei Alegre. Enquanto cortava o seu longo cabelo e a barba típica dos realistas, já agora aquela barba quase a D'Artagnan, com uma perinha e os bigodes levantados, e atirava o seu traje de rei para dentro de uma latrina, trocando-o pela roupa normal de um camponês, Carlos desenhou um plano mirabolante. A fuga não seria de novo para a Escócia, onde os seus inimigos certamente esperavam que se refugiasse. Afinal, ele era o rei da Escócia. Mas sim na direção oposta, para Londres, a capital. Talvez nessa enorme cidade pudesse passar despercebido e planear o futuro. Ou então entrar em contacto com as redes realistas que o apoiavam. Entretanto, tinha uma viagem gigante pela frente. Teria de ser invisível. Só mais um pobre homem no meio de uma multidão. Aprenderia a forma de falar da região e seria acompanhado por um guia, um católico que, pela perseguição feita à sua fé, conhecia a zona e os seus esconderijos. Durante o mês e meio seguinte, o monarca atravessaria mais de 800 quilómetros a pé ou a cavalo, ora avançando pela Inglaterra rural, ora parando aqui e ali para se esconder do gigantesco exército que queria matá-lo. E a ajudá-lo, teria apenas o seu guia e alguns dos mais fiéis companheiros, incluindo alguém que aparecerá várias vezes na história que se segue, o excêntrico Lord Wilmot, braço direito e conselheiro do rei Carlos, que, apesar do perigo de morte, se recusou sempre a despir as suas roupas de nobre e a mascarar-se de outra coisa qualquer. Os primeiros dias de viagem deram-nos logo um dos momentos mais icónicos da fuga.
O rei camponês e o seu guia foram parar a um sítio chamado Boscobel, mais precisamente à casa de uma família católica cujo passatempo era esconder padres em fuga. Já agora aqui um ligeiro contexto, portanto, quando se dá a reforma protestante, o avançar da reforma protestante e a transformação da igreja católica na Inglaterra para a igreja anglicana, à medida que esse processo vai avançando, intensificam-se os processos de perseguição aos católicos. Só que muitos dos ingleses, especialmente em algumas das famílias mais nobres e antigas, nunca se convertem ao anglicanismo e não deixam o catolicismo. Então há uma série de grandes casas que tinham vários lugares de esconderijo e passagens secretas e portas e alçapões que serviam especificamente para esconder padres ou muitas vezes missionários jesuítas que depois tentavam fazer a contra-reforma em Inglaterra. Esta casa, Boscobel House, é um desses sítios. William Careless, o anfitrião do rei, tinha alçapões, caves e todo o tipo de esconderijo onde ocultar padres assustados. Mas no caso do rei, era preciso ser mais criativo. Temendo que as tropas de Cromwell que estavam na zona circundante lhe revistassem a casa, sugeriu um enorme e frondoso carvalho no meio de um grande descampado. Era possível trepar e guardar a vigia lá de cima sem que ninguém visse quem lá estava. E desta forma, o rei da Escócia escaparia à morte com as mesmas artimanhas que tantos padres antes dele tinham usado para escapar à fúria de outros reis. Durante 14 horas, o rei e o radical William Careless aguentaram-se empoleirados no carvalho, enquanto lá embaixo, à sombra dos ramos, iam passando os soldados de Cromwell, sem nunca lhes passar pela cabeça que um monarca pudesse fazer algo tão ridículo, tão improvável e tão pouco régio como trepar e esconder-se numa árvore. Houve momentos de algum perigo. Exausto das suas caminhadas, Carlos ia adormecendo de exaustão. E quem o salvou foi o próprio Careless, que suportava com o seu corpo, com os pés dormentes, com as pernas a tremer, com as costas quebradas, todo o peso do rei. Naquela noite, literalmente, Careless aguentou o peso da coroa britânica. Depois deste período de intensa busca e fuga, saído de Boscobel e de cima da árvore, Carlos continuou a descida para sul, ainda que com outro destino que não o plano inicial de Londres. O seu fiel companheiro, que falámos no início, Lord Wilmot, tinha conseguido contactar John Lane, um coronel realista que rapidamente sugeriu um plano não menos arriscado. Vestir o rei de criado e inseri-lo na comitiva de Jane Lane, sua irmã, que seguiria em breve para Bristol, no litoral, e de onde Carlos poderia apanhar um barco para qualquer destino. Em vez de andar até à capital, Carlos agora fazia 150 km a cavalo, vestido de criado, e depois embarcaria para lugar incógnito, deixando para trás as estradas, caminhos e atalhos apinhados de soldados, e trocando a perigosa cidade de Londres pelas águas calmas do Canal da Mancha. Assim, enquanto Lord Wilmot, que, não se esqueçam, se recusava a mudar de roupa e assumir alguma espécie de disfarce, cavalgava para a frente e para trás, colecionando aliados e possíveis esconderijos pelo caminho, o rei seguiu como mero criado na comitiva da irmã do coronel. Mas houve um problema. A meio caminho, a égua de Carlos perdeu uma ferradura. Era preciso abandonar o caminho e encontrar um ferreiro. Mas lá chegados, quem é que teria de pedir esse auxílio? Não seria a irmã do coronel, seria o criado, claro. Neste caso, o rei disfarçado de criado.
Não havia escolha. E, de acordo com as palavras do próprio rei, passou-se o seguinte. Entrou então o rei disfarçado na casa do ferreiro. Olhou olhos nos olhos. Não suspeitava de nada. E perguntou o rei enquanto agarrava a perna da sua égua. Há notícias? Disse o ferreiro que a única notícia boa era a derrota daqueles terríveis escoceses, ou seja, os homens de Carlos. Perguntou então o rei, e dos ingleses que se juntaram a eles, alguém foi capturado? Alguns sim, disse o ferreiro, mas não aquele maldito Carlos Stuart, ou seja, o próprio Carlos II. Pois esse, respondeu o rei, se for apanhado, merece que o enforquem mais que os outros todos juntos. Bem dito, disse o ferreiro, enquanto Carlos desaparecia a cavalo da sua vista. E foi assim que, defendendo em alto e bom som o seu próprio enforcamento, Carlos e a comitiva seguiram caminho. O destino mantinha-se. Bristol e o litoral para apanhar um barco. Mas as surpresas continuavam. Pouco depois da conversa com o ferreiro, a comitiva pernoitou em casa de um Mr. Norton, conhecido da irmã do coronel. Ao chegar, a irmã do coronel apresentou o seu criado, o rei, como se chamasse William Jackson, dizendo ao mordomo da casa, um homem chamado Pope, que Jackson, o rei, estava doente e precisava de alimento. Certo? Mas havia aqui um perigo. Pope tinha trabalhado como empregado de Carlos no passado, pelo que podia facilmente reconhecê-lo. À mesa, com os criados, o rei foi comendo com cuidado, receoso de ser reconhecido por simpatizantes de Cromwell. Abandonou as cerimónias que aprendera desde criança e mastigou, arrotou, assoou-se, entornou vinho, imitou na perfeição os trejeitos e brutalidades que a falta de educação formal de um criado deixariam transparecer. Sentindo sempre cravado na nuca como uma lâmina gelada o olhar suspeito de Pope, o mordomo. A certo ponto, um camponês, que claramente tinha combatido pelos realistas, começou a contar histórias da Batalha de Worcester, tal batalha onde o rei tinha sido derrotado. E o rei voltou a testar a sua sorte. Perguntou-lhe como era o famoso rei da Escócia, de quem tanto ouvira falar. O homem olhou nos olhos, descreveu as roupas reais ao detalhe e arrematou. Comparado consigo, o rei tem mais um palmo de altura. Crise evitada. Só restava o omnipresente olhar de Pope que o seguia para todo o lado. E pela terceira vez nessa noite, Carlos arriscou tudo e decidiu revelar-se a Pope. Foi o melhor que fez. Pope era leal ao rei e ajudou-o a restabelecer contacto com Lord Wilmot, que andava descontraídamente pela zona e a saber notícias do porto de Bristol. Contudo, Lord Wilmot trazia péssimas novidades. A fuga tinha de mudar de destino mais uma vez. Em Bristol, só havia navios para a França ou Espanha dali a um mês. E os realistas não podiam ficar à espera. Corriam notícias de que os homens de Cromwell apertavam o cerco e estavam cada vez mais perto. Naquela madrugada, dormindo nas suas roupas de criado, o rei sentiu-se um prisioneiro. Depois de semanas a pé, arriscando a vida a toda a hora, ficava preso no cais, sem opções. Sem saída, preso àquele país e àquela terra onde tantos o queriam matar. Mas uma coisa era certa: desistir estava fora de questão. Mais uma vez,
teria de improvisar. Mais uma vez, teria de ser criativo. Por sorte, Pope tinha também boas notícias para o rei. Majestade, disse ele, é agora possível juntar-se ao Patreon da Boroa através de um mero clique no primeiro link da descrição deste episódio. Depois basta seguir as instruções para ter acesso em primeira mão aos melhores conteúdos exclusivos. O rei nem queria acreditar. Arredores de Stratford-upon-Avon, Inglaterra, 1651. O grupo segue a cavalo. Os dias começam a esfriar. O outono cai sobre o sul de Inglaterra. As cores, os aromas do campo invadem as narinas dos homens e mulheres que cavalgam, confiantes, a caminho do seu propósito. Mas de súbito, ouve-se um ruído. Nesta estrada, onde não resta esconderijo, os homens cavalgam sem outra hipótese em direção a algo. O quê? Que barulho é este? Cascos, cavalos a galope. E num ápice tudo se torna claro. É a cavalaria. Os homens incapacitados de Cromwell surgem ao virar da esquina, dezenas a toda a velocidade. E agora? O grupo entreolha-se. É o fim. Mas não podem abrandar. Abrandar seria a morte. Continuam em frente e a cavalaria aproxima-se. Aproxima-se com toda a velocidade. Mais e mais, até estar à distância de um braço, de um golpe de espada. E depois... Nada. Nada acontece. Os cavaleiros seguem. Passam pelo grupo e desaparecem à distância. Estavam a salvo. Mais uma vez a salvo e com o destino pela frente. O plano continuava o mesmo, apanhar um barco e sair de Inglaterra. Mas o novo destino era a vila costeira de Lyme, na costa sul de Inglaterra. Com 150 km andados, tinham mais 100 km pela frente. Tudo para encontrar outro porto amigável onde embarcar para longe. Enquanto Lord Wilmot ia à frente à procura de uma embarcação conveniente, o rei voltou a encontrar simpatizantes e foi hospedado por um tal Frank Wyndham. Mas a zona da aldeia de Trent, onde morava Wyndham, estava coberta de parlamentares. O perigo espreitava a cada esquina. E Carlos percebeu que sobre si voavam os rumores mais extraordinários. A certa altura, o rei terá visto um veterano do exército de Cromwell a gabar-se de ter morto o rei escocês com as suas próprias mãos e de ter as suas roupas reais vestidas. O povo gritava urra, celebrando a morte deste jovem rei que os olhava à distância, a fazer contas ao seu destino. Mas era tempo de seguir para Lyme. E o rei partiu acompanhado de Wyndham e de uma prima sua. Afinal, a presença de uma mulher podia ser uma história útil. E foi mesmo. Chegando perto de Lyme, outra má notícia. Tal como acontecera em Bristol, não havia barcos disponíveis e o plano de fuga marítima caiu por terra. O grupo fugiu num ápice para a vila de Charmouth, mas lá o cenário era ainda pior.
Centenas de soldados parlamentares festejavam por todos os lados na cidade, ocupando a maior estalagem. E com a chegada de Lord Wilmot, sem qualquer disfarce, como sempre insistiu, tudo podia estar perdido. Contudo, o rei teve uma inspiração. Se não podia esconder aqueles com quem viajava, ia fazer o que um homem em fuga nunca faria: chamar toda a atenção. Para isso, escolheram um enredo novelesco, e a prima do Wyndham tornou-se o alibi perfeito. Lord Wilmot e a senhora que os acompanhava interpretariam o papel de um par de noivos nobres em fuga, e Carlos seria o seu criado. Com isto em mente, Carlos, Lord Wilmot e a prima do Wyndham entraram na estalagem carregada de parlamentares. Barafestaram, discutiram, beberam, fizeram o que quiseram. E no final de contas, se perguntassem aos soldados quem era aquele trio barulhento, contariam não a história de fuga de um rei, mas de um casal e do seu criado. Mas o problema principal mantinha-se. Carlos fugia de aldeia em aldeia, vila em vila, cidade em cidade, mas continuava preso em Inglaterra. Foi nesta altura que o rei passou algum tempo pelos campos do sul da Inglaterra, visitando, entre outros lugares, a famosa e misteriosa estrutura milenar de Stonehenge. E sempre que possível, procurava uma vila costeira e um barco para a sua fuga definitiva. Até que finalmente chegou a promessa de uma solução. Uma forma do rei escapar de uma vez por todas para um destino claramente fora do alcance de Cromwell: França. A vila de Shoreham-by-Sea fica, como diz o nome, à beira-mar. Aliás, diz várias vezes shore, costa, Shoreham, by sea. Portanto, costa perto do mar. A pouco mais de 100 km da costa francesa. E foi a solução para os problemas do rei e da causa realista. Lord Wilmot chegou um dia com boas notícias. Conseguira negociar com um comerciante o desvio de um barco que carregava carvão para transportar o rei para a França. Ainda por cima, o barco tinha um nome estranhamente a propósito. Chamava-se Surprise, ou Surpresa. Será que o rei seria surpreendido a bordo pelos homens de Cromwell? Ou seria a maior surpresa o sucesso da sua fuga? A surpresa principal perseguia agora o rei a toda a velocidade. Se bem se lembram, dias antes, Carlos e companhia tinham pernoitado numa estalagem em Charmouth, a tal onde se tinham feito passar por um casal recém-casado e o seu criado. O problema é que o gerente dessa estalagem não caíra no seu teatrinho. E em vez de se distrair com os noivos aos parlamentares, estudou de cima a baixo o criado e julgou reconhecer o homem mais procurado de Inglaterra, Carlos II. Enquanto se dirigiam a Shoreham-by-Sea, os rumores do avistamento do rei correram às autoridades. E quando Carlos e Lord Wilmot se abraçavam de felicidade por finalmente terem conseguido um barco, lá caíram sobre eles as tropas de Cromwell. E lá foi preciso nova viagem por uma teia de estalagens, esconderijos, aliados e conspiradores. Tudo para tentar despistar os inimigos antes de finalmente poderem regressar ao porto onde os esperava o navio Surprise. Tão perto, porém tão longe. E foi aqui,
passados 43 dias a monte e centenas de quilómetros percorridos, que parecia terminar a história da fuga de Carlos II. Mas pelos piores motivos. Imaginemos a seguinte cena. Lord Wilmot e o seu legado, criado, tentam subir a bordo, acompanhados pelo comerciante com quem tinham negociado. E à sua frente surge, como um muro intransponível, o mestre do navio. Este olha o criado de alto a baixo, olha para o comerciante e diz: "Você disse-me quanto é que me pagava, mas não me disse que este homem era o rei." É difícil imaginar o que Carlos sentiu naquele momento. Ali estava ele, prestes a subir para bordo, para outro país, tendo sobrevivido a árvores, soldados, cavaleiros, estalajadeiros, incontáveis encontros que só por milagre não tinham acabado na sua morte. Tinham sido 43 dias de engenho, criatividade, muita lata e, sim, imensa sorte. E tudo terminava ali, minutos antes de finalmente embarcar no barco que tanto desejava. Estava tudo perdido. Carlos era reconhecido no último momento da sua fuga. Os homens de Cromwell viriam prendê-lo. Seria enforcado ali mesmo, com as cordas do navio. Lord Wilmot e os outros companheiros desfizeram-se em esforços. Não era o rei, claro que não. O mestre insistia. Era sim. Lembrava-se dele do campo de batalha, quando o pai ainda era vivo. Os outros insistiam. Não era o rei, claro que não. Era um mero criado, um desgraçado sem nome, um inútil sem valor. E o mestre insistia. Era sim. Lembrava-se dele de espada na mão, a cortar às fatias os homens de Cromwell. E foi nesse momento, enquanto Carlos estava prestes a desfalecer de pavor, quando pensava já em atirar-se à água e fugir para a França a nado, que o mestre acrescentou as palavras mágicas. Era assim. Lembrava-se dele e voltava a vê-lo com gosto. Afinal, aquele homem combatera por Carlos I, arriscara a vida pela monarquia e agora arriscaria tudo mais uma vez para servir o seu rei. O navio partiu então de Shoreham sem que Cromwell suspeitasse em direção à França. Lá esperava a mãe de Carlos II, Henrietta Maria, radicada em Paris. E esperava também, para este homem que chegou com o enorme Lord Wilmot da França, como se fosse um ladrão ou um pedinte em fuga de tudo e todos, a promessa de um regresso à sua terra natal. Foi o fim desta enorme fuga e foi o garantir da esperança da monarquia inglesa. Anos depois, com a morte de Cromwell em 1658, a causa realista voltou ao de cima e, através das atividades do então governador da Escócia, George Monk, restaurou-se a monarquia e garantiu-se o regresso seguro de Carlos 2 anos depois. O seu reino foi pautado por moderação e pela reconciliação entre diferentes fações religiosas. Fim do puritanismo conservador e republicano da comunidade de Inglaterra, reabriram-se os teatros. Permitiu-se que mulheres trabalhassem como atrizes e houve um florescer do teatro cômico, a chamada Comédia da Restauração, cheia de libertinagem e piadas sugestivas. Quem sabe, inspirado nos ambientes por que Carlos passara nos seus 43 dias de fuga. A fuga de Carlos II é uma história tanto cheia de ação como caricata.
contada por vários intervenientes, incluindo o próprio rei, que narrou a sua aventura ao diarista Samuel Pepys, que tem talvez dos diários mais famosos. Revela uma interessante narrativa de sorte, humor e a sensação de uma espécie de providência que guiou este rei fugitivo. A contrastar com a seriedade ditatorial de Cromwell, Carlos ficou para a história como o rei alegre, o Merry Monarch, precisamente pelo seu espírito descomplicado e trapaceiro que esta história revela. E também por outras tropelias, especialmente amorosas, que lhe foram atribuídas ao longo dos anos. A fuga de Carlos é ainda hoje recordada de várias formas que não só podcasts. O caminho percorrido pelo rei, de quase 800 km no total, foi reconstituído e é, agora, celebrado como o The Monarch's Way, um enorme trilho que vai de Worcester até Shoreham. Uma celebração vívida da fuga deste rei que devolveu o riso à Inglaterra puritana. O barco surpresa foi comprado pelo rei e orgulhosamente rebatizado de Fuga Real. Já a árvore, onde se escondeu com William Careless, foi batizada de Royal Oak, ou Carvalho Real. E embora não exista hoje, tem descendentes que foram preservados. Royal Oak tornou-se também num dos mais populares nomes para pubs ingleses. Um legado que faz jus à reputação de um rei alegre. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais uma semana. Depois de tantos episódios sobre golpes de Estado e sobre viriatos e resistências romanas, quisemos fazer um episódio ligeiramente diferente, mais descomplexado, com uma narrativa mais emocionante e mais swashbuckling, mas que tem um ângulo que eu acho muito giro e sempre me interessou. Eu gosto do Carlos II, acho uma personagem fascinante, e sempre me interessou esta perspectiva de nós falamos sempre do momento em que os reis ou são absolutamente atrocidades e destruídos ou estão na sua apoteose e no seu momento mais alto, mas nunca observamos bem este período intermédio entre o ganhar e o perder. A fuga, propriamente dita, o ato de fugir. Como é que é quando um homem, especialmente uma figura como Carlos, ou uma figura muito próxima do absolutismo, que vive quase como um deus na terra, é de repente puxado para a terra no sentido mais bíblico e primário da coisa, como um fugitivo, como um homem que tem que se esconder, que tem que personificar outras personagens. E o caso de Carlos é particularmente giro porque, ao contrário, por exemplo, do Wilmot, que até assim é uma personagem meio nasceirona, mas é um bocado arrogante e recusa-se sempre a vestir-se, a mascarar-se porque acha que é abaixo da sua condição, Carlos é ligeiramente trapaceiro, tipo, inventa coisas e arranja esquemas e assume um bocado este papel que lhe espera. E portanto foi um giro perceber esse lado mais humano de um homem que está numa situação de risco. Também é importante dizer, este Carlos II, não mencionámos isto no episódio porque não faria sentido nesta nossa narrativa, porque só acontece um bocado depois. Este Carlos II é o marido da Catarina de Bragança, portuguesa, que é a tal rainha que traz o chá para a Inglaterra e supostamente várias outras coisas que eu não tenho certeza, como por exemplo compotas e até o uso de tabaco, e dizem dos talheres. Mas eu não consigo atestar a validade sobre isso. E portanto este Carlos é casado com uma grande rainha vinda de Portugal e que cria muito dos hábitos que nós depois associamos aos ingleses. Tendo passado estes 2 episódios normais do História Obscura, para a semana vamos atirar-nos de cabeça para um outro especial. E porquê? A 4 de julho celebra-se o aniversário dos 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos.
Portanto, esta jovem nação que tanto mudou a face do mundo vai celebrar os seus 250 anos e nós próprios quisemos celebrar isto com um especial de 4 episódios sobre esse mês. Vão ser histórias muito diferentes, alguns de ângulos menos parados, outros das relações portuguesas com os Estados Unidos da América, algumas das figuras que nós consideramos mais importantes da história desse povo. Vamos retratá-lo nesses 4 episódios e começamos com o primeiro de todos, a Declaração da Independência. Espero ver-vos lá. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.